Olá, sejam sempre bem-vindos. Eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular e já estamos no ar. O calor é um dos elementos mais importantes do universo. Ele agita as moléculas em todo o cosmos, movimenta e dá vida a toda a matéria no espaço-tempo. Eu não preciso dizer para vocês da importância do calor do Sol para a vida aqui na Terra e o próprio funcionamento do planeta. No nosso caso, para os músculos do nosso corpo se movimentarem, nós precisamos ingerir calorias. Ou para um automóvel andar, ele precisa queimar combustível. O calor dinamiza, ou seja, movimenta tudo. E o calor é justamente o tema da nossa aula de hoje, onde falaremos de um dos conceitos mais importantes das ciências da natureza, um conceito físico que explica inúmeros fenômenos em várias matérias diferentes, que é a termodinâmica. A palavra termodinâmica vem de termo, que significa calor. O termômetro, por exemplo, mede o calor. E dinâmico vem de algo que tem movimento. Estático é parado e dinâmico é movimento. Portanto, a termodinâmica explica como o calor se movimenta. Se já identificamos que o calor é uma grandeza muito importante na natureza, temos que entender como o calor se comporta, a natureza do calor. Aí sim estaremos mais próximos de entender como o nosso mundo funciona, que é o nosso objetivo aqui no Geografia Popular. Antes de mais nada, tenham em mente um conceito. Quando as moléculas de um corpo são aquecidas, elas começam a se agitar e ficar mais longe umas das outras. Ao contrário, quando você resfria um corpo, as moléculas ficam mais lentas e mais juntas. É tipo a gente. Quando está quente, nós queremos distância de todo mundo, aquele suadouro, aquela agonia do calor. Mas quando está frio, a gente quer ficar juntinho, né? Para entender melhor, vai um exemplo. Quando você resfria a água, ela se solidifica em forma de gelo. As moléculas de água ficam bem juntinhas e estáticas no frio. Se você tentar passar a mão através do bloco de gelo, você não vai conseguir. O bloco é sólido e não vai deixar sua mão entrar no corpo de água. Mas se você esquentar esse bloco de gelo, as moléculas vão se agitar e se separar, como já vimos, se transformando em água líquida. Aí se você tentar novamente colocar a mão na água, você vai conseguir penetrar sua mão no corpo aquático, porque as moléculas estarão separadas a certo ponto que será possível atravessar esse objeto. A matéria responde ao calor ou à falta de calor, mudando a sua estrutura, o seu estado físico, que pode ser sólido, líquido ou gasoso, a depender da temperatura. Esses três estados físicos da matéria são os mais comuns, embora existam outros estados físicos mais avançados, como o plasma, que não vai nos interessar por agora. Mas, em geral, os corpos mais quentes tendem a atingir o estado gasoso, já os mais frios tendem a ser sólidos. O exemplo da água mudando seu estado em diferentes temperaturas ajuda a entender esse processo. Agora que já identificamos como os corpos se comportam com o calor, vamos entender o conceito de termodinâmica, como o calor em si se comporta. E é bem simples, porque a termodinâmica é uma lei da física objetiva, que se aplica em todo o universo da mesma maneira. Muitos alunos têm dificuldade em física, mas você vai ver que é bem tranquilo e eu tentarei explicar aqui da melhor maneira. Vamos lá. A lei da termodinâmica diz o seguinte: tudo que é mais quente tende a ser menos denso, mais leve e tende a subir. Por outro lado, tudo que é mais frio é mais denso, mais pesado e tende a descer. E pronto, é isso. É essa a lógica que eu quero que vocês aprendam no movimento do calor. Tudo que é quente sobe, tudo que é frio desce. Assim funciona a termodinâmica. Mas vamos de exemplos para ficar bem claro essa ideia e esse conceito para vocês.
Imagine o seguinte: eu sempre tive vontade de voar naqueles balões de ar quente, aqueles que têm a cestinha, vocês sabem. Para você fazer aquele balão voar, você tem que esquentar o ar. Eles ligam uma espécie de uma fogueirinha, vocês já devem ter visto isso. Dessa maneira, o ar dentro do balão fica mais quente, e nós já aprendemos que tudo que é mais quente tende a subir. E, portanto, o balão ele começa a subir, a voar. Se você quiser descer do balão, basta você desligar o fogo. Assim o ar vai ficar mais frio e tudo que é mais frio tende a descer. Um outro exemplo são os aparelhos de ar-condicionado. Você já deve ter percebido que todos os aparelhos de ar-condicionado que você já viu ficam na parte de cima da parede. E eles ficam na parte de cima da parede porque ele libera o ar frio, e o ar frio tende a cair. Dessa maneira, se você coloca o ar-condicionado na parte de cima, o ar frio vai cair para toda a sala. Em países mais frios, que não é o caso do Brasil, as pessoas têm que usar aquecedores ou lareiras na casa para o aquecimento. E desse jeito você vai perceber que essas lareiras sempre ficam na parte de baixo e a chaminé sempre fica para cima, porque o ar quente, a fumaça quente liberada nessa lareira sempre vai subir e aí você tem um escapamento ali na chaminé. E um outro exemplo que deixa bem claro esse comportamento do calor é a sauna. Eu não sei se vocês já foram em sauna alguma vez na vida de vocês, mas é uma salinha bem quente com vapor. E na sauna tem uma manha. Se você levantar na sauna, lá em cima vai estar bem quente e você não vai conseguir nem aguentar. Mas se você agachar na sauna e ficar bem perto do chão, você vai perceber que vai estar mais frio. E com esses exemplos, eu espero ter deixado claro para vocês que tudo que é mais quente tende a ficar em cima e tudo que é mais frio tende a ficar embaixo. Você pode reparar também que galpões, shoppings, locais que aglomeram muitas pessoas tendem a ser bem altos, justamente por isso, para o calor poder subir e o ambiente ficar mais fresco. Um conhecimento importante para engenheiros e arquitetos. Agora que vocês entenderam como que o calor se movimenta no espaço, a termodinâmica, ou seja, esse movimento que o calor faz para cima e para baixo, e explica muitos fenômenos que estudaremos por aqui. A termodinâmica explica os ventos, como se formam as chuvas, as correntes marítimas, o movimento das placas tectônicas, enfim, em várias matérias diferentes para entender fenômenos diversos aqui na Terra. E em outros sistemas do espaço sideral, você precisa entender esse conceito da aula de hoje. Dessa maneira, separei essa aula só para explicar esse fundamento físico, para a gente estar pronto para entender com mais clareza nossos desafios daqui para frente. Tendo esse conceito básico em mente, vai ficar mais fácil a nossa trajetória de aprendizagem nas ciências da natureza. Eu espero ter sido claro e ajudado vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Eu me despeço de vocês e espero vê-los na próxima aula. Tchau!